Olá, amigos, bom dia a todos. Meu nome é Tassiana, sou a anfitriã do canal. Hoje trago a vocês um compilado de relatos de terror. Então vamos aos relatos. Não pegue estradas secundárias. Primeiro, sinto muito pelo relato longo. Escrever isso foi realmente muito terapêutico e posso ter me estendido muito. Vivi a maior parte da minha vida na zona rural do Vale de Ontário. Dado que isso não é muito para um jovem de 18 anos, mas para mim é o único lugar que posso chamar de lar, e gosto de pensar que conheço toda a área, por mais extensa que seja, como os fundos da minha mão. Aventuras pelas longas e cruzadas estradas, pastagens e bosques que constituíam o esqueleto da minha aldeia foram uma aventura comum na minha infância. Quando criança, eu tinha o hábito de pedalar para lugares muito distantes na esperança de encontrar novos lugares e, às vezes, meu pai ou os pais de um dos meus amigos jogavam fora as bicicletas em suas caminhonetes e nos levavam para uma estrada secundária e nos deixavam explorar por algumas horas. Foi assim que muitos de nós descobrimos que em uma dessas estradas de cascalho de baixa qualidade, cercada por matas ralas, havia um barraco velho e desgastado, a apenas 20 metros do caminho. Honestamente, nunca pensei nada sobre isso, exceto pelo fato de que era assustador. Não tinha janelas para ver o interior e nunca cheguei perto dele, mas uma das minhas amigas da época disse que a irmã mais velha dela tentou entrar e que a porta estava sempre trancada. Todos nós tínhamos coisas melhores para ficar curiosos na época do que isso, então rapidamente segui em frente e isso se tornou nada mais do que um marco mundano daquela área. Honestamente, eu tinha esquecido completamente disso há alguns anos. Exceto na terça-feira passada, eu estava voltando para casa depois de uma de minhas aulas tardias na universidade, e geralmente pego as estradas vicinais que percorri há muitos anos, pois são mais diretas e quase nunca tem qualquer tipo de trânsito. Enquanto eu dirigia pelo caminho de cascalho que serpenteava pela lateral do campo e eventualmente me levaria para a próxima rua que eu precisava virar, notei um leve brilho vindo de dentro das árvores à frente, talvez a cerca de 100 metros do meu carro. Uma lanterna? Pensei, mas quando meu carro se aproximou, percebi o que realmente estava vendo. A luz dentro do barraco estava acesa. Devo mencionar agora que em todos os quase 13 anos que morei na minha região, nunca vi a porta aberta e nunca vi uma luz acesa dentro daquele barraco. Nem mesmo uma vez. Devo ter passado por aquele barraco provavelmente quase uma centena de vezes na minha vida, mas esta foi a primeira vez que vi qualquer sinal da presença de uma pessoa perto daquela coisa. Isso, juntamente com o fato de que eram 10 horas da noite e estava escuro como breu lá fora, exceto pelos meus próprios faróis, e o brilho fraco e incandescente iluminando o batente da porta à frente, imediatamente me encheu do que só posso descrever como um sentimento estranho. Sensação de pavor. Seria difícil para a maioria das pessoas não ficar imediatamente perturbada com algo assim, e eu sou alguém que se assusta facilmente. Felizmente, enquanto meu carro se aproximava do semáforo, fiquei curioso o suficiente, apesar da sensação no estômago, diminuí a velocidade quando estava prestes a passar, esperando poder ver o que estava acontecendo lá dentro, e esta é provavelmente a única razão pela qual eu consegui localizar a forma escura que irrompeu da folhagem na beira da estrada, diretamente no meu caminho. Eu não estava indo muito rápido naquele momento, mas ainda pisei nos freios com bastante força, alarmado, então meu carro parou bruscamente no cascalho. Por um momento, fiquei realmente confuso e assustado. O que é que foi isso? Eu quase acertei um cervo ou algo assim. A esta distância do país, um cervo teria sido a suposição mais provável e razoável. Mas, nos faróis do meu carro, pude ver o que me impediu. Um velho muito alto e esbelto, com cabelos grisalhos desgrenhados e quase calvo. Imediatamente tive a impressão de que este homem era muito pobre. Ele parecia sujo e desleixado, e suas roupas estavam penduradas nele. No entanto, geralmente estou acostumado a ver pessoas que não são tão abastadas na minha cidade e não gosto de julgar as pessoas imediatamente com base nesse tipo de coisa, então fiquei extremamente insegura sobre o que diabos esse cara estava fazendo aqui e por que ele saiu na frente do meu carro. Enquanto eu estava ali sentada, confusa, o velho veio até minha janela e bateu no vidro.
Sentindo minhas lembranças de conversas sobre Stranger Danger com meus pais, por mais antigas que fossem essas conversas, abaixei a janela só um pouquinho, apenas o suficiente para que alguém possa me ouvir e para que eu os ouça. Eu já estava assustada o suficiente. Imediatamente, tive que dizer o que estava pensando. O que você está fazendo aqui? Perguntei. Na minha visão periférica eu ainda conseguia ver a luz do barraco, mas na minha mente eu não a registrava mais. Estúpido, eu sei, eu deveria ter feito a conexão imediatamente, mas ainda estava um pouco abalado pelo fato de que poderia ter atropelado esse cara se não tivesse conseguido parar a tempo, e sendo um novo motorista e toda a ideia disso foi assustador. Após uma pequena pausa, o homem começou a falar comigo. Ele tinha uma voz grossa e rouca e falava muito devagar. Minha caminhonete está quebrada. Ele explicou. Ah, tudo bem. Eu também estava tendo a sensação de que ele não estava realmente lá, mentalmente. Não precisei olhar em volta para perceber que não havia nenhum caminhão na beira da estrada, mas olhei mesmo assim, virando a cabeça para confirmar o que já sabia. Definitivamente não havia caminhão. Ele de alguma forma o dirigiu para as árvores ou algo assim? Pelo que eu conseguia lembrar e ver, não havia espaço suficiente em nenhum lugar deles para um caminhão passar. Do que o homem estava falando? Enquanto eu olhava, honestamente, pude sentir que ele estava me observando e, quando me virei, ele ainda estava inclinado para me espiar pela janela. Onde? Eu não vejo. Eu deixei escapar. Eu definitivamente já estava desconfiada desse cara. No começo ele não respondeu, e meu nervosismo só piorava à medida que ficávamos sozinhos aqui. Então, ele respondeu. Fica logo ali na estrada. Ele disse, virando-se apenas para apontar o dedo naquela direção. As luzes do meu carro não são exatamente as melhores, mas eu ainda conseguia ver longe o suficiente para realmente não conseguir imaginar onde esse caminhão deveria estar. Eu não consegui detectar a menor visão disso. Enquanto eu olhava para frente, ele continuou, eu lhe mostrarei onde, se você vier. Neste ponto, eu realmente não tinha ideia do que aquele velho estava pensando que eu poderia fazer para ajudar. Tenho 18 anos, sou mulher e sou muito pequena. Não pareço exatamente o tipo de pessoa que sabe muito sobre carros ou como consertar, e, para que conste, realmente não sei. Mas eu estava cansado de um longo dia na escola, então não estava no meu melhor momento e, por algum motivo, uma parte de mim se sentia culpada por deixá-lo aqui sozinho se sua caminhonete realmente estivesse quebrada. Tudo bem. Eu disse, e peguei minha alavanca de câmbio para começar a dirigir lentamente pela estrada, mas assim que ele viu minha mão ele balançou a cabeça. Basta caminhar, não é muito longe. O que? Desculpe, mas não, obrigado. Respondi a ele. Como diabos eu iria ver alguma coisa no escuro se saísse do carro e o seguisse, afinal? Não havia mal nenhum em dirigir para onde quer que ele estivesse tentando me levar. Quanto mais eu conversava com o cara, mais nervosa eu ficava e mais sinais de alerta começavam a surgir em minha mente. Eu não conseguia ver nenhum carro em lugar nenhum, e esse estranho queria que eu saísse do meu carro e o seguisse no escuro por uma estrada assustadora no meio do nada. Admito que sou uma pessoa um pouco ingênua, mas definitivamente não sou tão estupidamente assim. Ou, não, prefiro dirigir até lá. Eu respondi. Essa situação realmente não fazia sentido para mim. Eu pude ver sua testa franzida e ele parecia meio agitado. Ele insistiu, seu carro não caberá nas árvores, de qualquer maneira. Então, o caminhão dele bateu? Por que as árvores? Se íamos subir a estrada? Lembrei-me do que estava pensando um minuto antes sobre não haver espaço suficiente e perguntei a ele, então como o seu foi parar nas árvores? A única explicação lógica seria que o caminhão dele tivesse saído da estrada. Mas mesmo que fosse esse o caso, não havia absolutamente nada que eu pudesse ter feito para ajudá-lo a consertar o carro ou recuperá-lo. Realmente não fazia sentido nenhum me pedir para ir com ele e ajudar. E toda a situação estava começando a me deixar com muito medo. Houve uma pausa longa o suficiente entre a minha pergunta e ele falando que eu estava começando a pensar que ele não me ouviu ou algo assim, então perguntei novamente.
Ainda não há resposta imediata. Quando ele finalmente respondeu, ele estava me olhando diretamente nos olhos. Acho que vou ter pesadelos com isso por muito tempo. Foi tão repentino, e a maneira como ele disse isso foi tão inacreditável. Repugnante. Você não parece ter idade suficiente para dirigir. Ouço muito comentários como esse, já que pareço muito jovem por causa do meu tamanho. Normalmente alguém diria isso com um sorriso ou algo que significasse que isso era, na verdade, para ser interpretado como uma piada, mas o rosto do cara não mudou nem um pouco. Ele apenas ficou olhando para mim com uma expressão completamente fria. A absoluta inadequação de tal comentário naquele tipo de situação imediatamente fez meu coração disparar, e tudo o que consegui pensar foi: o que esse cara queria comigo? O que eu queria dizer a seguir era: quem diabos é você? Mas, em vez disso, procurei ansiosamente meu telefone no bolso, balbuciando de uma forma que provavelmente deixou bem óbvio que eu estava completamente enlouquecida. Ok, posso apenas ligar para alguém para ajudá-lo, não há realmente nada que eu possa fazer. Como eu disse, me ocorreu pensar, esse velho não tinha seu próprio celular. Sei que nem todo idoso tem, mesmo que esteja se tornando muito mais comum, mas falando sério, e aí também me lembrei, com uma onda repentina de medo enorme, o barraco com a luz acesa. Eu ainda podia ver a luz vindo dele logo à frente, nas árvores, e meu cérebro idiota finalmente somou 2 mais 2. O velho nem mencionou isso. Era como se isso nem estivesse lá para ele, e definitivamente não havia ninguém lá fora que poderia ter acendido a luz, exceto o cara que estava do lado de fora do meu carro agora. O que ele estava fazendo ali naquele barraco, que esteve trancado durante todos esses anos por alguém que eu nunca conheci? Definitivamente não havia caminhão por aqui. Ele queria que eu saísse do carro por outro motivo. Acho que talvez o velho deve ter visto no meu rosto que eu estava morrendo de medo e prestes a sair dali. Em vez de qualquer palavra, sem avisar, seu rosto se contorceu de raiva e ele balançou o punho, batendo-o contra minha janela com força suficiente para fazê-la estremecer. Seus olhos estavam arregalados e ele parecia furioso e completamente louco. Mesmo que eu estivesse em pânico mais do que nunca na minha vida e tivesse certeza de que ele iria quebrar a janela se tentasse novamente, gritei, joguei meu telefone no chão, mudei de marcha e bati o pé no pedal do acelerador. Eu corri pela estrada e, quando olhei pelo espelho retrovisor, vi sua forma escura deixar de estar na estrada, e observei quando ele se virou e saiu da estrada, diretamente de volta para a luz do barraco. Não diminuí a velocidade até estar quase em casa e com certeza absoluta de que não havia como ele ter me seguido. Quando cheguei em casa naquela noite, passei muito tempo chorando sobre o que tinha acontecido, com minha mãe, e embora eu não ache que ela acreditou em tudo o que eu disse a ela, não temos o melhor relacionamento, ela ligou para todo mundo. Ela sabia que deveria perguntar se alguém conhecia o velho, ou se sabia quem era o dono daquele barraco. Numa cidade como a nossa, quase todo mundo se conhece, mas ninguém tinha ideia de quem ele era. Um amigo da nossa família até jurou que tinha certeza de que ela estava abandonada há pelo menos 4 anos, e como a maioria das pessoas não costuma seguir por esse caminho, ninguém disse que já viu uma luz acesa ou a porta aberta. Tenho tomado um caminho diferente da escola para casa desde então, e realmente acho que nunca, jamais, quero voltar por esse caminho. Cara assustador no barraco, por favor, não vamos nos encontrar de novo. Não estacione na beira da estrada para dormir. Isso aconteceu há cerca de 2 anos. Eu estava dirigindo para o trabalho, uma viagem de 5 horas. Já estava escuro. Cerca de 3 horas dirigindo comecei a ficar cansado, comprei um café e alguns lanches em um posto de gasolina e segui em frente. Mas lanches e café só conseguem manter você acordado por um certo tempo e comecei a me sentir cansado novamente. Esta parte da estrada não passava de uma densa e escura floresta de pinheiros ao meu redor. Nenhum outro carro na estrada, nada, apenas insetos quebrando meu para-brisa de vez em quando e a estrada vazia. Eu já estava extremamente cansado e a certa altura quase saí da estrada, por quase adormecer. Tenho que dormir agora, mal posso esperar pelo posto de gasolina.
Preciso parar assim que encontrar um lugar onde possa estacionar meu carro, qualquer coisa. Quando estou cansado adormeço muito rápido, se estou cansado o suficiente posso adormecer no meio de uma frase, quando estou falando, então é um pouco urgente para mim encontrar um lugar onde possa parar. Pareceu 1 hora, mas provavelmente apenas 5 minutos se passaram e eu localizei esse pequeno bolsão na estrada. É como uma vaga de estacionamento para paradas rápidas, como fazer xixi, trocar de motorista ou coisas assim, nem mesmo uma área de descanso de verdade. Parei, baixei as janelas para ver se ouvia algum barulho estranho, silêncio total, abri as janelas novamente. Nada de ruim vai acontecer, não vejo um carro há uns 30 minutos, esta estrada está vazia, se alguém estiver verificando meu carro, aposto que é a polícia me verificando se estou bem. Deixo minhas chaves na ignição e tranco as portas, só por segurança. Ajusto um pouco o assento, para ficar mais confortável para dormir, tiro os sapatos e coloco-os no banco do passageiro à direita. É tão bom fechar os olhos e eu imediatamente adormeço. Não sei porquê, mas algo me acorda, não consigo ver nada, algum tipo de luz forte me atinge nos olhos. Primeiro pensei que fosse uma lanterna, mas depois percebi que eram os faróis altos de outro carro no meu espelho retrovisor que estavam me cegando. Olho no retrovisor esquerdo e vejo um cara andando ao lado do meu carro. Talvez ele queira ajuda com alguma coisa. Devo deixar claro para ele que estou aqui? Ele está bem ao lado da minha porta traseira esquerda. Deveria sair e perguntar o que ele está fazendo? Eu não precisava. O cara começa a puxar e puxar minha porta traseira esquerda. Quase caguei nas calças quando percebo que ele está tentando entrar à força no meu carro. Meu assento está ajustado para eu me deitar e empurrei-o para trás ao máximo, não consigo alcançar os pedais, o que me impossibilita de dirigir meu carro. Eu bato a buzina do carro e ele quebra o silêncio com um rugido e o cara pula, o que me dá uns 2 segundos para empurrar meu assento para alcançar os pedais, mas ainda está muito desajustado, então estou meio que me puxando para o volante, porque meu assento está plano e não apoia minhas costas. De qualquer forma, ligo o carro e saio dirigindo, com uma nuvem de fumaça saindo dos pneus cantando. É difícil dirigir um carro sem nada segurando a parte superior do corpo, mas consegui. Ao sair eu olho no espelho retrovisor e posso ver como o cara fica ali e olha para mim, e posso ver mais 2 caras chegando ao lado dele, o que posso ver na silhueta de suas vigas, um deles tem algo em sua mão, como uma chave inglesa ou um pé de cabra. Eu dirigi super rápido, muito acima do limite de velocidade. Todo o meu corpo tremia de adrenalina e medo. Dirigi assim por uns 30 minutos, depois parei em um posto de gasolina para consertar meu assento e calcei os sapatos novamente. Descobri que só estava dormindo uns 10 minutos. Bem, não tive que dormir até chegar ao meu destino, que é cercado por uma cerca resistente e o prédio tem alarme. Eu contei ao meu chefe no dia seguinte e ele disse que eles realmente têm problemas com o que chamamos na Suécia de piratas de estrada. Criminosos que obrigam você a parar na estrada e roubar tudo de você, inclusive seu carro. Nessa área específica. Poderiam ser apenas 3 caras legais que queriam verificar se eu estava bem. Então por que eles simplesmente não bateram na janela do meu motorista? A coisa em sua mão poderia ser uma grande lanterna. Estejam a salvo. Encontros estranhos na estrada. Sempre tive um fascínio pelos aspectos sombrios e misteriosos da vida, então resolvi contar sobre alguns dos personagens estranhos que conheci na estrada. Este foi de longe o mais estranho. Eu era motorista de caminhão OTR que dirigia com outro cara. Este trabalho durou apenas 1 ano no total, mas nesse ano tive alguns encontros estranhos na estrada. Um deles foi outro motorista de caminhão que decidiu tirar a camisa na faixa de combustível e se lavar com fluido de limpador de para-brisa durante um dos meus intervalos. Apesar de algumas pessoas estranhas ou desequilibradas, havia um cara que me assustou mais do que qualquer outra pessoa. Ele é um dos principais motivos pelos quais parei de dirigir. A interação aconteceu à noite. Estávamos dirigindo uma carga para a Califórnia, com previsão de chegar no dia seguinte à noite.
Eu tinha chegado a uma área de descanso no Arkansas por volta das 13h30 da madrugada, acabando de terminar meu tempo de viagem e me preparando para fazer meu intervalo de 10 horas. Estava escuro, chovia torrencialmente e a área de descanso em particular ficava um pouco abaixo da rodovia e completamente cercada por árvores. Atmosfera assustadora perfeita para a interação que eu teria. Terminei o ponto durante a noite, fiz uma rápida varredura ao redor, saltei e tranquei a caminhonete. A área de descanso estava bem tranquila, alguns carros esparsos no estacionamento e alguns caminhões que decidiram dormir aqui durante a noite. Uma variedade de bancos ao redor com algumas coberturas para protegê-lo da chuva. Eu estava indo ao banheiro para mijar quando vi um homem no escuro fumando um cigarro e sentado em um dos bancos. Ao passar, minha ansiedade aumentou um pouco, mas não o suficiente para acionar o alarme, e decidi continuar indo ao banheiro. Cuidei dos meus negócios, lavei as mãos e voltei para a caminhonete. O homem ainda estava sentado em seu lugar original, mas sua linguagem corporal me disse que agora ele estava me observando. Seu rosto estava envolto em sombras devido à luz do teto, mas todo seu corpo virou quando eu passei. Ficando um pouco paranoico, acelerei o passo de volta para a caminhonete, entrei e rapidamente tranquei a porta. Percebendo que o pior da minha ansiedade havia passado, decidi ligar o rádio novamente para terminar um dos programas de comédia que estava ouvindo e terminar o charque que havia comprado antes. Quando levantei a carne seca até a boca, minha vista periférica sentiu algum movimento e olhei para os bancos em busca daquele homem. Ele não estava mais sentado no banco, mas agora estava empoleirado debaixo do poste de luz a cerca de 3 metros da minha caminhonete. Minha ansiedade voltou e senti que algo estava errado, algo em sua postura estava me incomodando, como se eu pudesse sentir que esse homem não tinha boas intenções. Desliguei o rádio neste momento e olhei de volta. Esse cara não se mexeu, as sombras cobriam a maior parte de seu rosto, mas eu poderia dizer que ele estava olhando para mim. Esse olhar para baixo pareceu durar 10 minutos seguidos, ele nem levantou o braço para dar uma tragada no cigarro que ainda estava aceso. Sentindo que a situação era muito estranha, liguei para meu navegador que estava dormindo na cabine. Que cara! Ele disse, ainda acordando. Ei, cara, terminei meu turno, mas também tem um cara olhando para mim e para a caminhonete lá fora. Eu ouço se movimentar e espiar pela cortina. Que cara? Eu olho para trás e o cara se foi. Eu enlouqueço e examino tudo, e quando olho no espelho lateral do motorista, o homem agora está andando lentamente em direção à traseira do caminhão, com um cigarro na boca. Parece que ele está andando em volta do caminhão, eu digo. Que merda! Sério? De que lado ele está? O comotorista diz confuso. Nesse ponto, o cara deu a volta na traseira do caminhão e agora está andando pelo lado do passageiro. Ele está do lado do passageiro agora, eu digo. Deslizei para o lado do passageiro e peguei minha faca no painel, só para garantir. Meu navegador finalmente o vê se aproximando pelo retrovisor do passageiro. O cara para bem perto da porta do passageiro e começa a espiar pela janela inferior da porta do passageiro. Para quem não sabe, as semis tendem a ter uma janela na parte inferior da porta do passageiro para que você possa ver se algum carro está no seu ponto cego daquele lado. Consideravelmente assustado, gritei: "O que você quer, idiota?" O que fez o homem pular para trás e ficar na ponta dos pés para tentar espiar pela janela mais alta. Ele podia me ver olhando para ele agora. Ele devia estar na casa dos 50 ou 60 anos, um homem magro, com olhos azuis brilhantes esbugalhados. Ele tinha uma expressão perturbada no rosto, como confusão misturada com malícia. Meu copiloto diz: "Podemos ajudá-lo?" Ao ouvir que somos 2 na caminhonete, o homem se endireita abruptamente e vai embora, deixando nós 2 tão confusos como sempre. O copiloto vestiu-se e sentou-se ao lado do motorista. Lembrei-me da minha experiência com o cara até aquele momento e apenas sentamos e o observamos. Percebemos que toda vez que um novo veículo chegava, ele caminhava até o poste de luz mais próximo do recém-chegado e ficava ali parado. Ficamos sentados por cerca de 30 minutos debatendo se deveríamos chamar a polícia, já que esse cara não fez nada além de agir como um canalha. Quando finalmente decidimos fazer uma ligação,
Vimos o homem verificar seu telefone, apertar as mãos em frustração e correr de volta para um dos carros no estacionamento e sair noite adentro. Essa foi a última vez que o vi. O que mais me confunde são quais eram suas intenções. Eu era bem maior do que ele. Se isso acontecesse em uma briga, é provável que ele só tivesse vantagem se tivesse uma arma. Se ele tivesse planos de roubar o caminhão, temos registros e coordenadas GPS em nosso caminhão o tempo todo, nossos sistemas alertam nosso gerente de frota se estivermos partindo quando não temos tempo em nossos relógios. Além disso, que porra esse cara estava fazendo às 3h30 da manhã em uma área de descanso com sombra? Minha melhor teoria é que as áreas de descanso não são vigiadas com muita frequência pela polícia, e esta estava fora de vista devido à cobertura de árvores entre a área de descanso e a rodovia. Esse cara parecia ter escolhido esse local por esse motivo específico. Quanto aos planos que ele tinha depois: sequestro, roubo, violência? Não estou claro. Eu gostaria de ouvir o que vocês pensam e quais interações vocês tiveram. Mas para o filho da mãe assustador espreitando naquela área de descanso no Arkansas no meio da noite. Não vamos nos encontrar novamente. Um homem me perseguiu na floresta, quando eu estava preso em uma estrada secundária às 3 da manhã. Tudo mencionado aqui é 100% verdade. Relato longo, mas acredito que vale a pena. Eu cresci no sul. Toneladas e toneladas de lugares lindos para ver que ainda não foram ocupados pelo concreto. É legal. Mas junto com isso, é muito chato. Ser adolescente e querer sair e se divertir me levou principalmente a improvisar com os amigos e esperar que algo de bom saísse da noite. Não havia realmente um local para ir, a um ponto de encontro como um clube ou bar legal, e os lugares próximos a isso eram chatos porque você os fazia muitas vezes. Tenho certeza que se você já morou em uma área rural poderá entender completamente esse sentimento. Algo que me divertiu muito quando adolescente foi passear por aí super tarde da noite ouvindo música. Eu enchia meu tanque de gasolina, pegava algo para beber, uma cigarrilha, e simplesmente saía dirigindo até o sol nascer. Foi uma maneira de limpar minha mente e relaxar. Aquelas estradas secundárias eram sempre divertidas de dirigir às 2 da manhã e também eram na medida certa assustadoras. Bem, uma noite eu absolutamente consegui mais do que poderia negociar. Não me lembro exatamente em que mês foi, mas sei com certeza que foi no verão porque eu estava fora da escola, e também me lembro de ter sido uma noite confortável e fria. Então, se eu fosse adivinhar, foi por volta de julho ou agosto. Eu estava viajando como sempre fiz e estava completamente livre de preocupações. Eu tinha música tocando e eu estava na minha cidade. Decidi ir a um parque por causa do tédio. Este parque em particular fica no final de um longo trecho de estrada deserta, mas é um passeio muito bonito por causa disso. Quando digo a estrada rural deserta, não quero dizer que seja uma estrada de terra que atravessa a floresta ou algo maluco assim. É uma estrada pavimentada normal, mas não há realmente nada nela depois de um certo ponto. A estrada inteira leva cerca de 20 minutos para chegar ao parque e depois de cerca de 10 minutos de viagem as casas começam a se espalhar cada vez mais até se tornarem nenhuma casa e apenas uma estrada que leva ao parque. Acho que grande parte da razão pela qual gostei desse passeio à noite é porque era assustador e eu via isso como uma espécie de aventura ou algo assim. O parque não está aberto para acampar nem nada. É principalmente um monte de terra com trilhas para caminhada e ciclismo instaladas em quilômetros de floresta. Então, obviamente, por volta das 3 da manhã, está bem deserto. Eu cheguei lá e fiz uma pequena volta lenta e normal ao redor do parque. Na noite anterior houve uma forte tempestade. Lembro-me tanto de meus pais e de que tive que me abrigar por causa da ameaça de um tornado. Acabou não havendo tornado, mas as tempestades foram bastante violentas. Por conta disso, me deparei com uma árvore caída na estrada que dava a volta até a saída do parque, o que deve ter acontecido por causa da tempestade. Não era uma árvore enorme nem nada. Mas eu sei com certeza que não havia como eu ter superado isso no meu carro, obviamente. Estava escuro como breu em todos os lugares, exceto na frente do meu carro,
por causa dos faróis e, por causa disso, imediatamente descartei a possibilidade de dar ré durante todo o caminho que acabei de dirigir quando entrei no parque. Eu sabia que isso era super perigoso e não tinha como. Neste ponto da estrada havia terreno plano de cada lado de mim. Achei que faria mais sentido apenas recuar um pouco na grama ao meu lado e depois dirigir de volta por onde vim. Era uma volta só de ida ao redor do parque, mas eu não estava realmente preocupado em pegar o caminho errado, já que era muito tarde. Então comecei a dar ré para sair da estrada para poder virar meu carro. Tudo estava bem até que voltei para a estrada. Não levei em consideração o quão molhada a grama estava e a quantidade de lama. Meu carro não foi a lugar nenhum. Meus pneus traseiros estavam completamente presos e girando no lugar enquanto eu tentava pisar no acelerador. Comecei a ficar muito assustado neste momento. Não é a situação ideal para se estar. Imediatamente tirei meu celular do bolso e vi que tinha serviço. Sensação de alívio super enorme. Liguei para meus pais e contei o que aconteceu e onde eu estava. Eles ficaram muito chateados comigo, mas disseram que pagariam um caminhão de reboque para me tirar de lá. Meus pais dirigiam pequenos sedãs de 4 portas e não teriam ajudado em nada na situação. Eu estava a cerca de 45 minutos de minha casa e do resto da maior parte da civilização humana. Então percebi que ficaria preso ali por pelo menos 1 hora antes que alguém conseguisse chegar até mim. Sensação estranha, mas tentei tirar isso da cabeça e continuei ouvindo música e falando no telefone no carro enquanto esperava. Não há muito mais que eu possa fazer. Depois que me acalmei da raiva inicial que tive, comecei a verificar o que estava ao meu redor. Eu nem percebi a princípio por causa de tudo o que estava acontecendo, mas na frente do meu carro havia um campo que estava cheio da maior quantidade de servos que eu acho que já vi ao mesmo tempo. Deveria haver legitimamente 40 servos neste campo apenas andando e comendo grama. O campo não ficava bem na frente do meu carro, mas se eu saísse e jogasse uma pedra naquela direção, teria conseguido facilmente acertar um deles. Então, se eu adivinhasse, eles estavam a cerca de 30 metros de distância. Isso realmente não ajudou com o nível assustador que estava acontecendo. Olhar para a frente do seu carro e ver 80 reflexos de olhos olhando para você é uma sensação geral um tanto alarmante. Mas fiquei aliviado por ser apenas um campo de veados. Eu os observei um pouco, mas rapidamente superei isso e comecei a navegar pelos meus aplicativos de mídia social enquanto esperava. Eles pareciam ter superado isso mais rápido do que eu, porque todos voltaram a andar e comer quando descobriram que eu não iria atacar eles, nem nada. Depois de navegar em meu telefone por cerca de 15 minutos, finalmente recebo uma ligação de meus pais informando que um guincho está a caminho e a cerca de 1h30 de minha localização. Ainda hoje me lembro de ouvir isso e pensar, você só pode estar brincando comigo. Eu entendi que eu e somente eu era a razão pela qual eu estava na situação em que estava, então eu não poderia mais ficar bravo com mais nada. Mas obviamente não era isso que eu queria ouvir. Decidi que a coisa mais inteligente a fazer era apenas garantir que todas as portas estivessem trancadas, recostar-me na cadeira e tirar uma soneca para passar o tempo rapidamente. Então foi isso que eu fiz. Ok, vamos lá. Então acordo 45 minutos depois com a sensação de estar sendo observado. Não tenho certeza se alguém já experimentou esse sentimento antes, porque não sei o quão comum é. Mas houve um alarme de sexto sentido disparando na minha cabeça me dizendo que eu precisava acordar. Acordar com aquela sensação na situação em que me encontrava e no ambiente em que me encontrava, é provavelmente o pior cenário possível. Sento-me e imediatamente verifico o que me rodeia e não vejo nada. Procurei rapidamente em meu carro qualquer tipo de arma e encontrei um canivete. Um simples canivete. Eu estava muito assustado. Embora eu não tenha visto e ouvido absolutamente nada, essa sensação é assustadora. Fiquei chocado ao ver que o campo de servos à minha frente ainda estava cheio de servos. Não sei nada sobre o animal, mas acho que sempre presumi que eles não ficam no mesmo lugar por muito tempo. Não sei por que pensei isso, mas fiquei surpreso ao vê-los mesmo assim. Liguei de volta para meus pais para ver se eles ouviram alguma atualização do cara do guincho.
decidi não mencionar o sentimento que estava tendo porque não queria que eles se preocupassem mais e também sabia que era literalmente nada mais do que um sentimento que eu tinha e não tinha nada que justificasse o motivo de estar me sentindo assim, a não ser apenas estar assustado em geral. Nenhuma atualização do cara do caminhão de reboque, então todos presumimos que tudo ainda estava igual para ele. A ligação durou apenas alguns minutos porque eu me senti um idiota. Os dois teriam que acordar para o trabalho em algumas horas, agora tem que gastar mais de $100 aleatórios e, além de tudo, estavam preocupados comigo. Eu poderia dizer que eles estavam irritados com a situação, mas preocupados. Eu disse a eles que avisarei quando o cara chegar e sinto muito. Desligamos e eu tirei os olhos do telefone e imediatamente fui de 0 a 100 em modo de pânico. Os servos na minha frente estavam completamente animados, olhando na mesma direção, à direita deles. Deixe-me lembrá-lo de que existem cerca de 40 servos neste campo. Alguns deles ficaram paralisados, completamente imóveis, olhando para alguma coisa. Liguei os faróis altos e fiquei esperando que absolutamente alguma coisa acontecesse. Nada. Toquei minha buzina bem rápido. Eles nem sequer se moveram ou olharam em minha direção. Eles ainda estavam completamente colados ao que estava por eles. Do jeito que estava a linha das árvores, eu não conseguia ver tão longe no campo. Eu sei que eles estavam olhando para a floresta perto deles, mas onde eu estava só consegui vê-los. Eu podia ouvir meu batimento cardíaco. Peguei aquele canivete idiota e esperei que algo acontecesse. Eu diria que cerca de 1 minuto depois de eu buzinar, cada um deles em uníssono começou a correr na direção oposta. Eles estavam correndo a toda velocidade e em 20 segundos o campo estava completamente vazio. Fiquei petrificado de medo. Eu sabia que ficar no meu carro seria a coisa mais segura a fazer. Mas é a pior sensação do mundo quando você se sente como um alvo fácil. Minha cabeça estava girando. Eu estava pirando de todas as maneiras possíveis. Presumi que fosse um urso ou algo assim. Mas poderia ter sido absolutamente qualquer coisa. Eu estava convencido naquele momento de que era o próprio diabo. Eu não sabia o que fazer. Eu sabia que o caminhão de reboque estava por perto, mas não tinha ideia de onde ele estava. Comecei a tremer de nervosismo e apenas olhei em volta para ter certeza de que não havia nada perto de mim, concentrando-me no campo à minha frente. Fiz isso pelo que pareceu uma eternidade. Sentado em completo silêncio e escuridão no meio do nada. Esperando que algo salte e ataque você. 15 minutos mais longos da minha vida se passam e começo a ver luzes rompendo a linha das árvores na estrada. À medida que se aproxima, vejo que é o cara do caminhão de reboque. As luzes de sua caminhonete pareciam que era Jesus vindo do céu para me resgatar. Ele se aproxima de mim e eu pulo do carro e imediatamente pergunto se ele tem uma arma. Eu contei a ele muito rapidamente o que aconteceu comigo e que definitivamente algo estava por perto. Ele me informou que tinha uma espingarda no caminhão e me garantiu que provavelmente era um urso ou lince. Ele me disse: eles têm mais medo de você do que você deles, besteira. A árvore era pequena o suficiente para ele derrubá-la com sua caminhonete e então ele prendeu meu carro ao dele e me puxou para fora do local onde eu estava preso. Bastante abalado com isso. Durante todo o tempo em que ele estava fazendo suas coisas, eu ainda estava com os olhos grudados naquele campo, esperando por alguma coisa. Ele terminou tudo em cerca de 15 minutos e me disse para seguir seu caminhão para fora de lá e pegar a estrada principal novamente. Entrei no meu carro e estava pronto mais do que qualquer coisa para dar o fora daquele parque. Começamos a nos afastar do local em que eu estava e eu ainda estava com a cabeça girando. Completamente abalado. Enquanto estávamos indo embora, olhei pelo espelho retrovisor. Estávamos um pouquinho na estrada do parque, mas eu ainda podia ver o local onde estava preso parcialmente iluminado pelas luzes dos veículos e pela lua. Observei pelo espelho retrovisor um homem sair da linha das árvores atrás de onde meu carro estava e caminhar até o meio da estrada e nos observar indo embora. Meu coração parou de bater. Legitimamente. Perdi o fôlego e meus olhos começaram a ficar cheios de lágrimas de tanto medo que eu estava naquele momento.
Eu não conseguia ver nenhum tipo de detalhe como sua aparência ou mesmo necessariamente o que ele estava vestindo. Para ser honesto, eu realmente não me importo. A sensação que tive ao sair daquele lugar sabendo que ele estava ali o tempo todo me observando. Me observando enquanto eu estava pirando olhando ao redor. Observando-me enquanto eu estava completamente sozinho por um longo tempo. Talvez até mesmo vindo até minha janela e me observando enquanto eu dormia. Esse é um sentimento que não posso necessariamente colocar em palavras. Todos esses anos depois e isso ainda mexe bastante comigo. Durante todo o tempo em que estávamos partindo, desde que pude vê-lo, ele não se mexeu. Acabei de nos observar na estrada. 1 milhão de coisas passaram pela minha cabeça. Fiquei com medo de que pudesse haver várias pessoas na estrada esperando por nós. Eu estava tentando descobrir se deveria começar a bater na buzina como um louco para fazer o guincho parar ou não. Decidi que tudo o que eu queria era sair dali. Mais do que nada. No segundo em que finalmente saímos do parque e pudemos estar novamente em uma estrada de 2 pistas, passei voando pelo motorista do caminhão de reboque e não fiz nada abaixo de 70 milhas por hora durante todo o caminho para casa. Voei através de sinais e semáforos. Eu absolutamente não me importei. A única coisa em minha mente era chegar em casa. Cheguei em casa, corri para dentro, rapidamente falei com meus pais, pedi desculpas e obrigado, e fui para o meu quarto. Não consegui dormir um único segundo durante o resto da noite. Eu estava procurando por qualquer tipo de registro de coisas acontecendo naquela área, fugitivos, histórias semelhantes, etc. Cheguei à conclusão de que o homem era algum tipo de invasor ou sem-teto. Li muitas coisas online sobre como é comum que os sem-teto nas áreas rurais construam abrigos na floresta. O que faz todo sentido para mim porque eles fariam isso. Mas obviamente o desconhecido é a parte mais assustadora de tudo. E se ele não fosse um morador de rua? E se ele fosse me machucar? E se? Existem tantas possibilidades do que poderia ter acontecido. Mas o resultado que aconteceu é o que mais sou grato. Eu nunca contei essa história aos meus pais até muitos anos depois de ter acontecido e eu já era adulto e me mudei. Isso os assustou muito quando eu contei a eles. Nunca mais voltei àquele parque. Sempre. Mesmo que eu não more mais lá, ainda não tenho nenhuma vontade de voltar para lá. Eu não acho que conseguiria, mesmo em plena luz do dia, com 1 tonelada de pessoas ao redor. Também tomei a decisão de parar de fazer aqueles cruzeiros noturnos. Eu fiz alguns depois daquele tempo com as pessoas. Mas mesmo assim me senti muito desconfortável e nervoso. Então, cara da floresta. Não vamos nos encontrar nunca mais. Meu vizinho tenta reivindicar minha casa. Isso aconteceu há pouco tempo, cerca de 1 mês, e foi uma experiência no mínimo bizarra. Tenho 15 anos e estava jogando videogame antes de me deitar. Eram cerca de 23 horas, digamos, quando ouço a campainha tocar. Por instinto, comecei a descer as escadas, mas na metade do caminho a racionalidade me veio à mente. Quem diabos toca a campainha às 23 horas? Silenciosamente voltei escada acima e fiquei no corredor, meio que esperando que algo ruim acontecesse. Exato 1 minuto depois, toca 2 vezes. Meus pais começaram a sair do quarto e me lançaram um olhar interrogativo, e tudo o que tive que responder foi um encolher de ombros. Então ele começa a bater na porta. Minha mãe dá um pulo ao primeiro estrondo, e os olhos de meu pai se arregalaram, mas mais de confusão do que de medo. Ele decidiu descer e espiar pelo visor. Era nosso vizinho. Meu pai abriu a porta hesitantemente e pude ouvir a voz de meu pai tremer ligeiramente. Ei, o que você precisa? A próxima coisa que ouço é uma discussão completa do nosso vizinho, alegando que esta casa era dele e que a roubamos dele. A inquietação de meu pai foi rapidamente substituída por aborrecimento, e ele simplesmente fechou a porta sem dar atenção ao nosso vizinho. Meu pai pisou no primeiro degrau da escada quando o nosso vizinho bateu na porta. Não estou falando de bater com o punho, esse homem estava batendo de corpo inteiro.
Meu pai ficou atordoado por um segundo e meu vizinho atacou a porta novamente. Desta vez, começamos a ouvir o barulho da madeira quebrando. Todos reagiram ao mesmo tempo. Meu pai foi proteger a porta com o corpo, minha mãe foi buscar as outras duas crianças e eu liguei para o 911. A batida do corpo continuou por mais 5 minutos e, enquanto eu estava ao telefone com o 911, ele parou. Achei que tinha acabado e fiquei aliviado. Mas ainda fiquei preso ao telefone. Eu espio pela janela da frente da minha casa e, cara, estava apenas começando. Nosso vizinho pegou seu Jeep Wrangler e simplesmente o direcionou direto para nossa casa. Não tínhamos ideia do que ele estava fazendo, até que ele pisou no acelerador e ouvimos o barulho dos pneus, então ele imediatamente pisou no freio. Ele estava tentando nos assustar para fora de casa. Eu ainda estava ao telefone com o 911 e me afastei da janela para confortar meus irmãos, contar piadas e coisas assim. Eventualmente, a polícia chegou e o prendeu. Na manhã seguinte, fui para a escola, ainda abalado pela noite anterior. Subi nos degraus da frente e vi marcas de pneus que levavam até a porta da frente. O lunático quase bateu a nossa porta com o carro. Eu realmente nunca mais quero ver esse desgraçado, mas ele mora bem à minha direita. Então e isso aí. Alguém invadiu minha casa e tentou me encontrar. Há alguns anos, eu estava alugando uma casa no norte da Califórnia. O bairro ficava fora dos subúrbios. Parecia o equilíbrio perfeito entre ter espaço e bons vizinhos próximos o suficiente para não se sentirem isolados. A área não tinha iluminação pública, por isso ficava muito escuro à noite, especialmente se houvesse nuvens bloqueando a luz da lua. Mas isso não me incomodou. Isso fazia minha casinha parecer ainda mais pitoresca nas noites escuras. Cheguei em casa do trabalho um dia, no meio do inverno. Era uma noite nublada, então, chegando em minha casa, vi apenas o que os faróis e a luz da varanda iluminavam. Quando saí do carro, senti um cheiro de fumaça de cigarro. Isso foi estranho porque eu nunca tinha sentido aquele cheiro antes naquela casa. Não vi ninguém por perto, então ignorei e entrei. Eu tinha acabado de sair de um turno com algumas horas extras, então me sentia muito cansado. Mesmo que ainda não fossem 7 horas, decidi tomar um banho e encerrar a noite. Acordei algum tempo depois com a certeza de ter ouvido um barulho dentro da minha casa. Eu não fiquei preocupado imediatamente porque meu amigo às vezes passava para tomar banho depois do trabalho, a caminho das aulas noturnas. Até dei a ele uma chave reserva para que ele pudesse passar por aqui mesmo que eu não estivesse em casa. Ele sempre me mandava uma mensagem para me avisar com antecedência, e eu não tinha ouvido meu telefone tocar. Estendi a mão para a mesa de cabeceira e peguei meu celular para ver se meu amigo havia me enviado uma mensagem. A luz brilhante da tela e do teclado numérico do meu telefone me cegou. Isso foi na época em que os telefones tinham um sensor de luz que escurecia a tela no escuro, e esse telefone em particular era tão brilhante que eu poderia usá-lo como uma lanterna. Através dos olhos semicerrados, pude perceber que era 9 e alguma coisa, mas não sabia se tinha um texto não lido ou não. Deixei meu telefone de lado e chamei o nome do meu amigo. Houve alguns segundos de silêncio antes de ouvir passos altos quando alguém começou a correr pelo andar inferior da minha casa. Pulei da cama e corri para o armário. Eles já estavam subindo as escadas quando abri a porta e entrei. Aquela casa tinha 3 cômodos no andar de cima, 2 quartos de cada lado do corredor, aquele onde eu estava e um quarto extra, e um banheiro no final. As portas do quarto estavam fechadas, mas a porta do banheiro estava entreaberta. Ouvi quem estava na minha casa trovejando pelo corredor, passando pela minha porta e entrando no banheiro. Graças a Deus ele foi para o banheiro. Isso me deu tempo suficiente para abrir o acesso ao sótão no teto do meu armário e me levantar. Eu tinha acabado de começar a me levantar quando a pessoa saiu correndo do banheiro. Meus pés mal estavam dentro do sótão quando a porta do meu quarto se abriu. Ouvi passos correndo para o meu quarto e parando. Quando não me viram quarto, correram de volta para o corredor e para outro quarto,
que só tinha caixas empilhadas em um canto, alguns pesos e uma mesa onde eu pintava meus modelos em miniatura. Acho que eles decidiram que se alguém estivesse se escondendo, seria no quarto, porque eles voltaram para o meu quarto e acenderam a luz. Um momento depois, a porta do armário foi aberta. Eu estava agachado no meu sótão, a cerca de 30 centímetros do acesso, para poder tentar detê-los caso começassem a subir. Do meu ponto de vista, tudo o que pude ver foi do joelho para baixo. Eles usavam jeans sujos com punhos puídos e botas de trabalho gastas. Depois de alguns segundos olhando no armário, eles se afastaram e eu ouvi um estrondo vindo do meu quarto, seguido por um grito de frustração e raiva. Esse grito foi a parte mais enervante do incidente para mim. Isso me lembrou muito do meu padrasto, que gritava de maneira semelhante quando perdia a paciência. Ele acabaria sendo internado em um hospital psiquiátrico por causa de vários transtornos mentais que resultaram em tendências erráticas e violentas. O homem da minha casa desceu as escadas correndo. Ouvi estrondos e barulhos enquanto coisas eram jogadas e móveis derrubados. Fiquei agachado no sótão. Eu tinha deixado meu celular quando corri para o armário e não tinha certeza se conseguiria descer sem que ele ouvisse. Depois de algum tempo, os ruídos pararam. Comecei a contar lentamente. Quando cheguei a 1000, decidi que era seguro descer e chamar a polícia. A primeira coisa que notei quando saí do armário foi que o intruso havia virado minha cama. Presumo que na tentativa de me encontrar. Esse foi o barulho alto que ouvi depois que ele se afastou do armário. Não consegui encontrar meu celular, então fui até o telefone fixo ao lado da cama e liguei para a polícia. Esperei no meu quarto até ouvir eles gritar lá embaixo. O primeiro andar estava uma bagunça, mas eu esperava por isso. Cadeiras foram derrubadas, o sofá foi virado. Todos os livros, fotos e bugigangas que eu tinha nas estantes estavam espalhados pelo chão. Os armários da cozinha foram abertos e todos os alimentos embalados e enlatados foram jogados no chão. Pelo que eu sabia, a única coisa que faltava era uma única faca do bloco de madeira da minha cozinha. A polícia verificou a casa de cima a baixo. Eles descobriram que a porta lateral havia sido aberta à força por algo parecido com um pé de cabra. Eles também encontraram algumas pontas de cigarro ao longo da cerca, junto com papel alumínio e um tubo de caneta vazio que a polícia disse que as pessoas costumam usar para fumar metanfetamina, então eles acham que ele estava vigiando minha casa há algum tempo. Percebi que ele devia estar fumando um cigarro quando cheguei em casa. Eles reuniram as evidências e me disseram que eu deveria ficar com a família ou amigos naquela noite, e consertar aquela porta o mais rápido possível. Optei por simplesmente não dormir. Mudei uma prateleira para bloquear a porta quebrada e passei as próximas horas limpando as coisas. Muitas vezes eu ia até a janela com uma lanterna e apontava ao longo da cerca onde a polícia encontrou as pontas de cigarro e o papel alumínio, mas não via nada. No dia seguinte liguei para consertar a porta e instalar luzes de movimento na parte de trás e nas laterais da minha casa. Passei um cabo telefônico até o sótão e adicionei um telefone fixo. Eu nunca mais quis ficar preso lá sem telefone. Nada mais aconteceu naquela casa. Morei lá por mais 3 anos sem incidentes. Mais um cuidado que tomei foi praticar sair da cama, ir até o armário e subir no sótão o mais rápida e silenciosamente possível. Até continuei fazendo isso quando me mudei, só que agora vou para um espaço para rastejar no fundo do armário, em vez de ir para o sótão. Tento não pensar no que teria acontecido se eu tivesse demorado um pouco mais para chegar ao sótão ou se ele não tivesse ido primeiro ao banheiro no final do corredor. Algumas coisas estranhas estão acontecendo na minha casa. Olá a todos! Então, algumas coisas estranhas têm acontecido na minha casa e, embora no início eu tenha considerado tudo uma coincidência, estou começando a me sentir um pouco assustado com tudo isso. Tivemos uma visita de encanador na noite de quinta-feira passada. Eu fui o único a entrar e minha mãe entendeu errado o dia em que ele viria, então eu não estava esperando por ele e não o ouvi bater a princípio, enquanto eu estava jogando PlayStation e ouvindo música no meu quarto. Pedi desculpas quando desci e abri a porta e ele disse que estava tudo bem,
e que realmente pensou ter ouvido alguém nos fundos da casa e foi até lá para ver se havia alguém lá. Ele não tinha visto ninguém e voltou para a porta da frente. Achei isso um pouco estranho, mas não pensei muito nisso na época. Mais tarde naquela noite, eu não tinha certeza de onde havia guardado meus cigarros. Mais tarde, encontrei-os no meu carro, mas perguntei à minha mãe se ela os tinha visto antes de eu os encontrar. Ela me disse algo como: na verdade, eu vi um maço de cigarros em um lugar estranho. Acho que eles estavam lá fora, perto da porta dos fundos. Saí para olhar e com certeza havia um maço vazio no chão perto da porta dos fundos, mas eu só fumo cigarros recém-estourados, aqueles de sabor, mentolado, e este era um maço vazio de cigarros normais. Havia também um monte de pontas de cigarro no chão e em um vaso próximo, e eu e minha mãe juramos que eles não estavam lá antes daquele dia. Quase nunca fumo em casa e nunca deixo as bitucas expostas, caso o cachorro coma. A única explicação que conseguimos pensar foi que talvez o cachorro tenha encontrado o pacote no jardim quando alguns amigos vieram para uma festa meses atrás, mas parecia em muito bom estado e isso não explica as pontas. 2 noites depois, no sábado à noite, eu estava na cama por volta das 23 horas porque tinha trabalho às 8 horas do dia seguinte. Minha mãe me acordou de repente gritando sobre o fato de que alguém tinha acabado de jogar algo na janela da nossa sala. Espiamos o jardim da frente e a estrada e não conseguimos ver ninguém, mas o jardim está escuro e não há sensor de luz na frente. Mamãe especulou que poderia ter sido gelo ou um pássaro, mas quando descemos notamos que alguém havia jogado um ovo pela janela. É possível que tenha sido atirado da calçada, mas com a distância e a pontaria parece muito mais provável que tenha sido atirado do nosso jardim da frente. Também descobrimos na noite seguinte, em uma festa de Natal, que nenhum de nossos outros vizinhos havia sido incitado. De alguma forma, parece estranho que alguém saia jogando apenas um ovo. Por último, na noite de segunda-feira eu estava levando meu cachorro para a cama. Ela dorme na cama da minha mãe, e minha mãe estava dormindo, e ouvi 3 vezes o que parecia ser alguém entrando pela porta dos fundos. É difícil descrever, mas parecia quando alguém tenta forçar a abertura de uma porta quando ela está presa e isso realmente me assustou. Eu realmente pensei que alguém estava invadindo e não parecia que a casa estava se acalmando, foi em rápida sucessão. No entanto, eu não tinha certeza e minha mãe também não tinha certeza. Minha mãe estava dormindo e não ouviu, mas ficou assustada quando contei a ela. Nada aconteceu desde segunda-feira, mas estou um pouco assustado e me perguntei se alguém estava por trás de todos esses eventos. Vou atualizar se acontecer mais alguma coisa. Curiosamente, uma vizinha que mora a algumas portas de distância está sendo perseguido por um ex e ela fez com que alguns de seus amigos incendiassem sua van há cerca de um mês. Ele colocou CCTV na faixa que passa à direita da nossa casa, vai para algumas garagens e para os fundos de algumas casas de nossos vizinhos, e viu alguns caras de balaclava subindo por lá em diversas ocasiões. Foi sugerido que poderiam ser eles, mas duvido, pois eles sabem onde ela mora e estão apenas brincando com ele, e com mais ninguém. Por favor pessoal, não esqueçam de deixar o like nos vídeos. Pensando no que poderia ter acontecido. Isso me assusta muito mais agora do que quando aconteceu. Há 13 anos, no final da adolescência, mudei-me de uma pequena área rural para os arredores de Chicago. Eu não morava lá há muito tempo quando consegui um emprego em uma loja de CDs. Esse lugar era bem famoso, caramba, quando meu, agora, marido foi para a Alemanha ele mencionou para alguém onde eu trabalhava e ele disse: ela trabalha na loja? Qual é ela? Eu me senti muito sortuda por trabalhar lá e fui capaz de facilmente ignorar os vários canalhas que sempre perseguiam os caixas, exclusivamente mulheres. Também me senti seguro porque durante os turnos noturnos quase sempre havia um policial local fazendo a segurança, e um policial local fazendo a segurança, e rapidamente fiz amizade com a maioria deles. Tínhamos políticas muito rígidas e, felizmente, não estávamos nem perto de um lugar do tipo, o cliente tem sempre razão. As pessoas ficariam muito chateadas com nosso cartão de crédito e políticas de devolução, mas éramos praticamente capazes de fazer tudo, apenas com medo de mandá-lo CFO. Diretamente nossos gerentes nos apoiariam. Um dia,
Um policial entrou pedindo para devolver um CD. Pedi para olhar o item, como sempre, e ele foi aberto. Sempre achei melhor partir do pressuposto de que eles estavam familiarizados com a política de devolução e lidar com qualquer indignação que surgisse, então eu disse: claro, pegue o mesmo e nós o trocaremos para você. Claro, ele ficou bravo. Mas eu não quero o mesmo, quero um diferente. Sinto muito, senhor, a política de devolução é que um item pode ser trocado por outra coisa ou crédito na loja se ainda estiver lacrado. Se estiver aberto, só podemos trocá-lo pelo mesmo item. Bem, eu não sabia disso. Ele falou. Sinto muito, a política de devolução está claramente escrita no verso do seu recibo. Ele começou a ficar muito bravo. Ele colocou as mãos no balcão e se inclinou sobre ele, chegando o mais perto que pôde de mim. Bem, e se eu parasse você no caminho do trabalho para casa? Achei que não o tinha ouvido corretamente. O que? Perguntei. Eu poderia esperar até você sair e te parar. Fiquei incrédula, mas imperturbável. Isso é legal, eu não dirijo. Bem, eu poderia parar quem está levando você para casa. Seriamente? Legal. Vou andando. Diga-me onde você mora. Dê-me seu endereço. Ele pediu. Não. É por isso que vou andando para casa. Respondi. Você vai caminhar para casa? Sozinha? Ok, eu estava começando a me sentir insegura. Olha, vou ligar para a gerente. Ela só vai te dizer a mesma coisa. Não posso mudar a política de devolução para você só porque você é policial. Ele saiu, com raiva, antes que eu pudesse chamar meu gerente. Na época, eu era muito arrogante em relação a tudo isso. Na minha opinião, ele não poderia fazer nada comigo se eu não fizesse nada de errado. Nunca me ocorreu que um policial pudesse mentir para seu próprio benefício, mas eu ainda estava olhando por cima do ombro durante as próximas semanas, quando voltava para casa. Mencionei isso casualmente a um dos policiais que trabalhavam na segurança naquela semana. Eu nunca, jamais o tinha visto ficar tão bravo. Ele me fez prometer que, se eu o visse novamente, pegaria o número do seu distintivo e me deu o número do telefone, caso eu precisasse de alguma coisa. Eu realmente não percebi o quão confuso tudo estava até então. Agora me assusta pensar que um policial me ameaçou por causa de um CD de $15.